A seguir, Hora da Notícia. Você sente que a vida escorre pelas mãos, que não há mais tempo para fazer tudo que você deseja? Acha que não faz o suficiente? Nós vamos começar hoje uma série de entrevistas sobre os conflitos da vida moderna. A falta de chuva nas lavouras de milho e soja aqui na região preocupa os produtores rurais. O bom desempenho nas vendas de fim de ano foi comemorado pelo setor dos supermercados de Passo Fundo. E o que esperar para 2018? Vamos saber na edição de hoje com o presidente dos Sincogêneros. E ainda, vamos mostrar como usar de forma correta os equipamentos nas academias ao ar livre. São 12 instaladas em Passo Fundo. Hoje é segunda, 8 de janeiro, é hora da notícia. A falta de chuva vem preocupando os produtores rurais. Por conta disso, a Emater já estima uma redução de 15% a 20% na produtividade do milho. Já na lavoura de soja, o baixo índice de precipitação ainda não é problema. O tempo dos últimos dias tem preocupado alguns produtores rurais, principalmente os que plantaram milho. É que lá em dezembro, a maioria das plantações de milho estava na fase da formação da espiga e do enchimento do grão. Só que para ter bom resultado, o milho precisa de 6 a 7 milímetros de chuva por dia. Houve algum problema, a questão de 15, 20 dias atrás, pela falta de umidade e apresenta algumas quebras. Estamos calculando em torno de 15 a 20% de redução na produtividade, em virtude que faltou umidade no ponto mais crítico do milho. Já a cultura da soja está em desenvolvimento vegetativo e até o momento o clima vem contribuindo para o crescimento da planta. Algumas lavouras já ingressaram na floração. Até o momento a situação é muito boa das lavouras. O clima tem atendido a necessidade principalmente de chuvas para a soja, que nesse momento ela requer uma quantidade de água em torno de 3 a 4 milímetros por dia. E as chuvas que ocorreram ultimamente têm atendido a essa necessidade. Então a lavoura por enquanto está numa fase normal. O Henrique plantou 690 hectares de soja. Agora a expectativa é de colher 70 sacos por hectare. A lavoura, apesar do déficit hídrico que ocorreu em dezembro, a gente acredita que a soja, se o regime de chuvas continuar se mantendo bom, a partir de janeiro e fevereiro possa vir a ser uma safra boa novamente. Sendo assim, o clima ideal para se ter uma boa safra é com chuvas de 40 milímetros semanais. O ano passado nós tivemos essa situação climática muito boa, tanto é que nós tivemos uma das maiores safras da história gaúcha. Esse ano nós estamos tendo dificuldade. As chuvas, quando ocorrem, são de baixa intensidade e às vezes em alta intensidade num período muito curto. Então isso aí para a planta não é a melhor situação climática. Mas vamos aguardar daqui para frente que normalize, nós tenhamos a chuva em média de 40 a 50 milímetros semanais, que seria o ideal tanto para o milho quanto para a soja. Você tem a sensação de que a vida escorre pelas mãos? Que a velocidade das coisas é maior do que você consegue acompanhar? Bom, saiba que você não é o único. Sentir-se impotente diante de problemas, achar que não faz o suficiente, sentir aquele nó na garganta diante das injustiças que não pode combater, são alguns dos conflitos presentes na vida moderna. E durante esta semana, o Hora da Notícia vai receber especialistas, pensadores que vão falar sobre os conflitos mais comuns. E para abrir a série, hoje a gente vai conversar sobre agilidade, rapidez e velocidade. Nosso convidado aqui no estúdio é o psicanalista e professor aqui da UPF, Francisco dos Santos Filho. Seja muito bem-vindo, professor. É um prazer lhe receber aqui, ainda mais com uma proposta como essa, que é de fazer as pessoas pensarem um pouquinho. Obrigado. Bom, a gente está sempre correndo atrás de uma tarefa, de alguma coisa, de uma agenda lotada de demandas. Ou isso é só uma sensação de ansiedade que a gente tem, professor? Estamos. E faltou no que tu dissesse antes a hiperconectividade, além de todos esses elementos, né? Isso é uma característica desse momento da vida pós-moderna ou da modernidade tardia, digamos assim, e é muito impactante, mas não é muito diferente do que já foram outras mudanças tecnológicas e sociais em outras épocas da história.
da mesma maneira. Né? Assim que isso veio para ficar, e todos nós somos atingidos, porém com uma ressalva importante, né? Não vamos colocar o problema fora de nós. As dificuldades que nós enfrentamos com o tipo de vida que todos estamos submetidos depende muito daquilo que nós podemos fazer com isso. A dificuldade, portanto, é mais interna, de como processar, digerir, elaborar esse excesso que vem da realidade para nós, porque nós vivemos dentro de um excesso de afazeres, de compromissos, tempo escasso, não conseguimos pensar. Não é? E esse é o dilema principal. Quando não se pode pensar, o que acontece? Né? Todos temos pressa. E a gente tem que se perguntar, ao invés de culpar a vida moderna, pensar, temos pressa? Por quê? Para quê? Em busca de quê? Não é uma questão de o modelo estar certo ou errado. A vida pós-moderna ou moderna, ainda que tardia, propõe isso. Então, é o jeito que cada um lida com essa situação. Justo. É por aí, professor? Exato. Nós poderíamos pensar assim, no estilo de vida na modernidade tardia tem seus valores. Coisas, situações que viram valores. Por exemplo, eu vou te citar 4, rapidamente, para nós podermos pensar, né? O primeiro desses valores, é o individualismo, ou a competitividade. Eu preciso ser o melhor e superar todos os outros que estão comigo, o que fere os vínculos fraternos, fere aquilo que diz respeito à construção coletiva, fere a obra comum em nome do individualismo. Esse é um traço que virou valor. Né? O segundo é o consumismo. Ou seja, a ideia de que a felicidade pode ser alcançada, que é o primeiro equívoco, e segundo equívoco, que a felicidade pode ser alcançada com coisas, com objetos, que ninguém tolera não ter, é preciso ter. Se é preciso ter, é preciso correr para chegar a lugar nenhum. E aí sobrevém uma espécie de sensação de vazio. Né? O terceiro valor é o culto ao corpo. É preciso ser jovem, magro, esbelto, atlético, desejável. O corpo, como objeto, vira um valor também. E a juventude também vira um valor. É uma coisa hipervalorizada, ser jovem. Né? Ao contrário de outras culturas em que ser velho era mais valorizado do que hoje. Hoje não. Hoje não serve mais isso. Né? E, por último, o imediatismo. Isso é muito importante. Não se sabe esperar, não se tolera esperar, não se tolera sofrer, não se tolera vacilar, não se tolera ter angústia, não se tolera tristeza. Nenhum desses elementos pode ser tolerado. O ideal é a busca de uma resposta, de preferência uma resposta pronta, imediata, rápida, dada por alguém que não sou eu, que me resolva todos os problemas, né? Então, esse imediatismo, essa rapidez, a busca de uma receita, remédio, né? Um rótulo, um nome para aquilo que eu tenho, um remédio para aquilo que eu tenho, esse tipo de ciência vazia também virou um valor. Professor, rapidamente, só para a gente fechar aqui, além de toda essa explicação que você nos traz, o que mais pode ser feito para, no caso de alguém estar incomodado ou desconfortável com esse contexto, começar a mudar? Se começa por onde? Todo problema é poder pensar. Esse é a falta de possibilidade de pensar. Né? Quer dizer, o acontecimento, aquilo que me atinge, não vira uma experiência. Para ter uma experiência, eu preciso me apropriar do que me acontece. Então, é preciso contrapor os tempos de atribulação que nós vivemos todo dia com aquilo que um colega nosso muito querido do Uruguai, que esteve aqui já em Passo Fundo, aqui na universidade, inclusive, o Dr. Marcelo Vinhar, chama tempo de remanso. Que são tempos em que alguém pode recuperar para si o valor da experiência, transformando os acontecimentos em sequência rápida em algo interno com o qual ele é capaz de lidar. Não existe uma receita para isso, mas recuperar a capacidade de pensar. E pensar com um pensamento crítico, não com um pensamento pronto, simplista,
é muito importante, porque o pensamento pronto e simplista nos leva a um maniqueísmo, nos leva aos extremismos, nos leva aos excessos de partidarismo, idealização de uma coisa e o denegrimento de outra, que é típico do que a gente vê acontecer, por exemplo, nas redes sociais hoje em dia. De alguma forma, a gente vai falar sobre isso durante a semana. Para você que gostou dessa conversa, hoje é só o primeiro dia, durante toda a semana, a gente quer lhe provocar a pensar. Professor, muitíssimo obrigada. Um excelente 2018. Obrigada por compartilhar com a gente aí toda a sua experiência. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Obrigada. Amanhã nós vamos falar, o nosso assunto aqui vai ser a importância do autoconhecimento. E começa no dia 24 de janeiro o pagamento das cotas do PIS/PASEP para pessoas com mais de 60 anos que trabalharam com carteira assinada antes da Constituição de 1988. O calendário foi divulgado na manhã desta segunda-feira. O crédito em conta automático para os beneficiários com conta corrente ou poupança individual na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil será feito na noite de 22 de janeiro. A nova etapa de saques beneficia mais de 4,5 milhões de cotistas do PIS e do PASEP que poderão efetuar o saque de 7 bilhões e 800 milhões disponíveis. Depois do intervalo, nós temos orientações para você que quer praticar exercícios de maneira correta, aproveitando as academias ao ar livre em Passo Fundo. Nós já voltamos. E Passo Fundo vai ter um carnaval popular que será realizado no Parque da Gari nos dias 11 e 12 de fevereiro. O primeiro dia será para as crianças e o segundo para toda a comunidade. A Prefeitura vai montar a estrutura de sonorização e dará segurança ao local. As escolas de samba foram convidadas a se apresentar. O objetivo é oferecer à comunidade um carnaval que todos possam brincar. As atividades começam às 6 da tarde e vão seguir até a meia-noite no Anfiteatro da Gari. O evento é organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e também pela Passotur. Os supermercados comemoram o desempenho de vendas no fim de ano e, apesar da crise que segue em curso, os mercados também tiveram um bom ano de 2017, mas o que podemos esperar então para 2018? Quem responde essas perguntas é o presidente do Sindicato do Comércio Varejista dos Gêneros Alimentícios de Passo Fundo, Ivan Manfroy. Seja bem-vindo aqui ao UPF TV. Ainda dá tempo de desejar feliz 2018. Obrigada por aceitar o nosso convite. Exatamente, o ano começando, né? Então sempre é bom. Boas novas, né? Renovar as esperanças também, né? Exatamente. Ivan, como é que o segmento de vocês vem enfrentando a crise? Bom, 2017 foi um ano bastante atípico, né? Porque nós sempre conversamos e falamos e ouvimos falar, né? Sobre inflação, sobre preços subindo, sobre uma série de fatores que aumentavam o valor os preços, né, dos produtos. 2017 foi um pouco diferente porque com a queda do dólar, muitas das commodities reduziram seu valor, né? Aí pega o soja, pega o leite, pega açúcar, arroz, farinha, trigo, né? Enfim, todas as commodities com uma redução de preço que acabou isso se refletindo na venda dos mercados, né? É claro que a quantidade não foi suficiente, né, para suprir o que vinha se faturando anteriormente, né, porque se o preço diminuiu, a tendência para manter faturamento teria que aumentar o volume de venda, né? Isso não chegou a acontecer especificamente, mas Passo Fundo pode se considerar assim uma das regiões que menos sofreu com a crise, uma vez que a cadeia produtiva aqui na região ela é bem diversificada, né? Não depende exclusivamente da indústria, que foi um dos setores que mais sofreu, né? E por consequência acabou levando essa crise para outros setores, né? Então em Passo Fundo a gente pode até comemorar que não foi os efeitos não foram tão graves, né? Bom, para esse ano que está começando, Ivan, que tipo de expectativa, que esperanças você coloca aí nesse 2018? É um ano que a gente espera, Cinco Gêneros que representa praticamente mais de 300 CNPJs, 300 empresas aqui em Passo Fundo, né? E é um ano que vai começar a acontecer algumas definições. A gente tem alguns processos que iniciaram em 2016, 2017,
aquele decreto com relação às carnes, dos temperados, né, que teve um período para adequação agora, né? A questão das leis trabalhistas também que mudaram um pouquinho todo o cenário, né? Um decreto do presidente Temer que alterou um pouco o funcionamento das empresas nos domingos e feriados, né? Então, e a esperança de que a economia agora comece a se firmar, né? A gente tem a convicção assim, de que o supermercado é um dos setores que demora mais, é o último a sentir crise, né? E também é o primeiro a sair. Né? Bom, você nos falou aí que são cerca de 300 CNPJs em Passo Fundo, 300 mercados do menor ao maior. O número de trabalhadores envolvidos nessas empresas, tem esse número aproximado? São mais de 2.000, né? Entre empacotador, repositor, operador de caixa, açougueiros, padeiros, enfim. Envolvidos nesse segmento. Isso, uma série de funções, né, que envolve todo esse quadro funcional, né? Bom, você nos falou aí também da legislação trabalhista e, de alguma forma, isso pode trazer, Ivan, algum impacto na abertura dos mercados aos domingos e feriados. Há cerca de 2 anos, os mercados vêm fechando um domingo por mês. Algo deve mudar nesse sentido? Essa lógica se mantém? Bom, existe muita confusão nesse processo, porque o que até então, até meados de 2017 existia? Eram 3 documentos que regiam essa abertura nos domingos e feriados, né? Basicamente a CLT como lei mãe de todas, né? Que direcionava para uma lei municipal estabelecendo o funcionamento do comércio nos municípios, né? E essas leis municipais direcionavam para uma convenção coletiva estabelecendo as regras desse funcionamento. Ou seja, você tinha 3 regras para organizar. Exatamente. O que aconteceu? Metade de 2017, com o decreto do presidente Temer, os supermercados passaram a ser atividades essenciais. Né? Passou a compor o rol de atividades essenciais, né? Assim como posto de combustível, hospitais, farmácias. Né? Então se desenquadrou dessas leis municipais. As leis municipais continuam existindo, porém o supermercado não compõe mais o comércio no teor da lei. Então isso abriu um espaço para a abertura dos supermercados, né, em todo o país. Né? Então hoje se discute essa relação especificamente do feriado e do domingo no país inteiro, né? A gente espera agora, que era dos principais pontos a serem tratados nas convenções coletivas, né, e hoje perdeu a importância, né, porque não é uma coisa que talvez não necessite mais se negociar, porque está bem claro todo o conteúdo. Né? Haverá uma decisão a ser tomada em Passo Fundo nas próximas semanas? Sim, existe uma negociação. É importante dizer que os direitos dos trabalhadores não estão sendo retirados, uma vez que se preserva a escala, se preserva a questão de folgas, né? E a gente os Cicogêneros vem negociando desde abril do ano passado, né? E vem buscando assim que se resolva esse impasse, né? Porque até para os empresários fica assim uma insegurança jurídica sobre o que fazer, né? Perfeito. Então, mas é um dos pontos principais a serem resolvidos com prioridade. Aguardaremos por essa notícia aqui também. Muitíssimo obrigada, viu, Ivan? E uma boa semana para você. Muito obrigado, Cicogêneros. Você que agradece a oportunidade. Obrigada. Bom, e amanhã nós vamos conversar com Sueli Morandini Marini, a presidente do Cindy Lojas de Passo Fundo, que vai também fazer uma avaliação do 2017 e nos contar como o Cindy Lojas está projetando o ano de 2018. O tempo firme desta segunda-feira pode mudar nos próximos dias. Vamos ver então como fica na previsão. A previsão do tempo para terça-feira é de sol com poucas nuvens pela manhã e à tarde, chuva fraca. Mínima de 18 graus, máxima de 29. A quarta-feira será de céu encoberto e não há possibilidade de chuva. A mínima fica em 19 graus e a máxima chega a 25. Há alguns dias nós mostramos aqui no Hora da Notícia como funcionam as 12 academias ao ar livre em Passo Fundo. Nós vamos de novo tratar deste assunto, só que sob o ponto de vista da prática dos exercícios físicos. Para isso, nós buscamos a ajuda de um profissional da área. Olá, meu nome é Nelson João Tagliari, sou professor de Educação Física da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade de Passo Fundo. Estamos na Academia ao Ar Livre e aqui a gente vê uma prancha de abdominais.
Muitas pessoas fazem esse tipo de exercício com o intuito de emagrecimento. A gente deve esclarecer que esse aqui é um exercício localizado, ele não mobiliza a gordura como fonte de energia, ou seja, ele não vai te emagrecer no sentido da execução do exercício e você utilizar a gordura com esse intuito. Isso não existe. Muitas pessoas têm que ter cuidado na execução desse exercício. Existem várias pesquisas demonstrando que a grande parte da população tem uma fraqueza da musculatura da região abdominal. Quando você vai fazer esse exercício, você tendo fraqueza nessa musculatura, ainda mais prendendo os pés naquele suporte lá, o que vai acontecer? Você vai usar não a musculatura abdominal para fazer o exercício, e com os pés apoiados, as pernas e os joelhos flexionados, você vai usar uma musculatura que vai fazer com que você flexione o quadril e não flexione a coluna, que seria a ação do reto do abdômen, fazendo com que a coluna trabalhe em hiperextensão, ou seja, estendida, podendo trazer alguns prejuízos para a coluna, principalmente dores nas costas. Então esse exercício, para aquelas pessoas que têm fragilidade, têm fraqueza na musculatura abdominal, não realizar com os pés presos. Outro detalhe importante, a gente percebe que muitas pessoas com sobrepeso, pessoas obesas, querem fazer esse tipo de exercício. O que pode acontecer? Uma pessoa obesa provavelmente seja hipertensa. Um sujeito com hipertensão não deve executar esse tipo de exercício, por quê? Porque ele obstrui a veia cava, tanto superior quanto inferior, não indo sangue para o cérebro. Então aí você pode estar correndo riscos muito sérios à tua saúde. Sempre eu reforço, tem que ter orientação de um profissional de educação física, mesmo nas academias ao ar livre. E amanhã nós vamos falar sobre um outro aparelho que é muito procurado pelas pessoas nas academias ao ar livre, é o aparelho de extensão lombar. No Brasil, um imóvel que possui o sistema fotovoltaico instalado, ou seja, que utiliza energia solar para consumo, o que representa é de 3 a 6% mais valorizado em relação aos imóveis convencionais. Reveja nessa reportagem as vantagens econômicas, sociais e ambientais de quem adotou esse sistema. Sobre este telhado está um painel de energia fotovoltaica que capta a luz do sol e a converte na eletricidade que será consumida nesta casa. Bem no centro do painel também foi implantado um sistema solar de banho. Neste medidor, a microgeração compartilhada auxilia com informações sobre o consumo de energia da residência e os créditos gerados, que são armazenados na rede para serem consumidos em até 60 dias. Essa estrutura desejada pelo Lissandro, que é policial civil, foi planejada pelo Jacir, engenheiro eletricista há 10 anos. A eficiência energética desse sistema é tida como sustentável e é uma escolha de quem reserva algumas preocupações. Preservar o planeta para as gerações futuras e pensando no meu filho. Ao entrar na casa, refletores de LED que auxiliam na economia. Também lâmpadas econômicas que substituíram as fluorescentes. Aqui todos os aparelhos funcionam com a energia do sol. Na parte interna do ambiente, o proprietário também acompanha dados como a temperatura, que a energia é captada, e a quantos graus estará a água que irá circular nas torneiras e também no chuveiro. Pensando em energia solar, né? Energia elétrica fotovoltaica. Existe toda uma norma da ANEEL que exige que seja cumprida várias etapas. Uma delas é um projeto elétrico homologado por um engenheiro, né, atestado por um engenheiro com uma anotação de responsabilidade técnica do CREA e encaminhado para a concessionária. Então a concessionária também analisa esse projeto e vê se tem a responsabilidade técnica suficiente do engenheiro, né, enfim, para poder botar esse sistema a funcionar. Além disso, um projeto bem calculado, bem feito, dá um retorno econômico mais rápido, de forma mais eficaz ao cliente. Com esse sistema implantado desde fevereiro deste ano, o Lissandro economizou na conta de luz mais de R$100. A média mensal gasta era de R$180. Hoje, ele só paga o valor mínimo obrigatório, que é de R$50. A vantagem é que, devido ao sistema eficiente, alguns impostos são abonados. Vai ter uma energia que ele produz ao longo do todo o ano, né? Tem o tempo de 60 meses para consumir essa energia, por exemplo, no verão, que vai gerar um pouco mais. Ela vai acumular e durante o inverno agora ele vai começar a consumir esse banco de energia que ele fez junto com a concessionária.
Ele não pode vender essa energia não pode ser vendida de forma alguma. Nos fundos da casa, molhar o jardim e lavar o canil onde dorme o labrador também ganha uma solução sustentável e em equilíbrio com a natureza. Essa estrutura que custou R$ 250 faz o reaproveitamento da água da chuva. Eu comecei primeiro pensando assim, chove tanto e no outro dia, para lavar um simples canil, tem que usar água tratada. É um pecado. Depois eu comecei com a água quente através do sol, né? E coloquei a energia, o microgerador de energia elétrica, né? Mas afinal, o que pode dificultar a implantação dessa tecnologia? Possivelmente o custo. Com a captação da energia solar e da energia solar para banho, o investimento foi de R$ 20 mil. Mas a boa notícia é que em até 6 anos o investimento se paga. Além do mais, o painel dura 25 anos, com eficiência de 80%. Eu espero muito assim que no futuro a energia para a casa seja mais cara para a gente poder acionar isso e a energia para a indústria, enfim, comércio, ser mais barata. A empresa que desenvolve o sistema implantado nessa residência é chinesa. No computador ou no celular, o policial consegue monitorar os gastos de energia diários e as economias. Desde março, ele já poupou à natureza o equivalente a uma árvore e meia. É tão apaixonante o sistema que eu, ao invés de entrar em outras redes sociais, eu olho ali como é que está a geração de energia. Aos 50 anos, o policial quer oferecer segurança ao meio social e ao meio natural. Aí o próximo passo é que a nossa região aqui receba dos órgãos municipais, né, a coleta seletiva de lixo. Essas foram as informações de hoje. Você também pode acompanhar a programação da UPF TV pela... Amanhã estaremos de volta ao vivo, ao 12h30, com novas informações.